Olá pessoal, boa tarde. Então, hoje, dia 9/8, estamos aí mais um dia de aula, tá bom? A aula de hoje, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser a correção da atividade passada. Então, eu vou resolver aqui com vocês aquela atividade que foi passada na semana passada. E, no final da aula, eu vou explicar um trabalho experimental que será feito em grupo, tá bom? Então, assistam esse vídeo até o final e prestem atenção nas recomendações que eu vou dar no final da aula. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui à correção da atividade da semana passada. Vamos começar aqui pela questão 1. Tá? Então, vamos lá. Leiam comigo aí. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras, eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre placas defletoras da impressora, região onde existe um campo magnético uniforme E, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tintas que são lançadas para baixo, a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. O campo elétrico uniforme está representado por apenas uma linha de força. Então tá aqui, ó. Essa caixinha aqui é o emissor de gotas. Então as gotas de tinta, elas vão sair dessa caixinha. Lembrando que essas gotas, elas podem ser neutras, podem ser eletrizadas positivamente ou negativamente. Então, quando elas caírem aqui entre essas placas existe um campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai agir sobre essas gotas e, a depender do sinal delas, elas podem desviar para a esquerda, como é o caso dessa gota 1, passar reto, como é o caso dessa gota 2, ou desviar para a direita. Então, o que a questão pede é o seguinte: pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a 2 e a 3 estão, respectivamente, aqui, ó, carregada negativamente, neutra e carregada positivamente. Ou seja, o que a questão quer é que a gente descubra quais são os sinais de cada uma dessas gotas. Tá bom? Então, deixa eu pegar essa figura aqui, ó. Deixa eu colar aqui. Deixa eu colar aqui para a gente descobrir aqui o sinal de cada gota. Então, isso aqui é a atividade, tá? Atividade da semana passada. Então, na semana passada foi 2 de fevereiro, ou 2 de agosto, né? 2/8. Pronto. Então, aqui a gente vai fazer a resolução. Essa é a primeira questão. Então, ó, perceba só. Como esse campo, ele sai, tá? Ele aponta aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, naturalmente, essa é a placa positiva. Porque o campo, ele tem origem, tá, na placa positiva. E essa aqui é a placa negativa. Tá bom? Sai da esquerda para a direita. A gota 1, como ela desvia como ela desvia aqui, ó, para a esquerda, ou seja, aqui ela é atraída pela placa positiva. Então, naturalmente, essa gota aqui ela está eletrizada negativamente, porque ela está sendo atraída pela placa positiva. A gota 3, né, ela desvia para a direita, tá? E na direita nós temos o quê? Temos uma placa negativa. Então, naturalmente, essa gota vai ser positiva. E a gota que passou reto é a que não sofre nenhuma interferência, portanto, ela é neutra. Pronto, tá aí. Então, negativo, neutro, positivo. Então, a gente tem que procurar essa alternativa. Quando a gente analisa aqui, ó, a primeira, o item A, ele diz assim, carregado
negativamente, neutro e carregado positivamente. Então, marcamos aqui a letra A. Tá? Então, nessa primeira questão, tá? Na questão 1, marcamos aqui a letra A. Perfeito? Vamos aqui para a próxima. Então, a próxima questão, ela diz assim, ó, a figura mostra, em corte longitudinal, um objeto metálico, oco e eletrizado. Aí, ó, deixa eu ver aqui a pergunta. A pergunta diz assim, ó, em qual das regiões assinaladas há maior concentração de cargas? Então, pessoal, naturalmente, está aqui o nosso condutor. Nós sabemos que esse condutor ele está eletrizado, portanto, ele está eletrizado, seja positivamente ou negativamente. E nós sabemos que, pelo fato dele ser um condutor, as cargas elétricas elas estão distribuídas na superfície do condutor. Nessa superfície. Só que em um condutor, tá, irregular, um condutor que tem um formato que não seja esférico, essas cargas elas sempre vão se acumular de maneira mais intensa, tá? Elas vão ter uma concentração maior nas pontas desse condutor. Então é por isso, ó, que nessa região aqui é onde nós vamos ter uma maior quantidade de cargas. Tá? Então aqui, ó, é onde vai haver a maior concentração de cargas. Tá? A maior concentração. Então aqui nós marcamos aqui, ó, a letra E. Então na questão 2, tá? Na questão 2 nós marcamos a letra E. Lembrem-se que em um condutor metálico as cargas elas se distribuem na superfície e se concentram, tá, de maneira mais intensa, tá, nas regiões pontiagudas do condutor. Próxima questão, questão 3, né? Diz assim, o poder das pontas, tá? Tá relacionado. O poder das pontas é uma consequência da forma como as partículas portadoras de carga elétrica se distribuem na superfície de um condutor. Em um dado condutor carregado, em equilíbrio eletrostático, pode-se afirmar que, em relação ao restante da superfície, nas pontas, tá? Nas pontas do condutor, item A, tá? A quantidade e a densidade de carga são sempre maiores. Perfeito? Essa já é a alternativa. Tá? Okay. Nós vimos que na figura anterior, quando você tem um condutor irregular, tá? O condutor irregular e eletrizado, as cargas elas vão se acumular na superfície e vão se concentrar em uma quantidade maior nas pontas dessa superfície. Tá? Então, já marcamos aqui a letra A. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação às outras alternativas, aí você pode entrar em contato comigo no privado que eu posso justificar para você por que não é. Tá joia? Vamos aqui partir aqui para a próxima questão. Questão 4. Questão 4 diz assim, ó, um cubo é feito de alumínio e está eletrizado em equilíbrio eletrostático. Quanto ao campo elétrico, podemos afirmar que este é. Então aqui, ó, o que acontece? Quando você tem um cubo, pronto, isso aqui é da aula passada. Quando você tem um cubo, tá? E esse cubo ele está eletrizado, seja ele positivamente ou negativamente, lembre-se que as cargas elas se distribuem na superfície e elas se acumulam em maior intensidade nos vértices, tá? Que são as quinas do cubo. Por quê? Porque aqui é uma região mais pontiaguda. Tá? Então, o acúmulo maior de cargas vai ser aqui, ó, nos vértices, tá? Depois nas arestas e, por último, aqui no centro das faces. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos ver o que a questão diz aqui, né? Então, aqui, ó. Quanto ao campo elétrico, podemos afirmar que, tá? É mais intenso nas proximidades dos centros da face? Não.
nós sabemos que no centro das faces é onde existe menos carga. Tá? O centro das faces é aqui, ó. B, mais intenso nas proximidades dos centros das arestas do cubo, também não. Tá? O centro das arestas é aqui, ó. Nós sabemos que a maior quantidade de cargas é aqui, ó. É no vértice. E como tem mais carga, vai ter maior campo. Então, naturalmente, nós vamos ter... O item C diz assim, ó, mais intenso nas proximidades dos vértices do cubo. Pronto, essa é a questão. Tá? Essa é a alternativa correta. Então, pelo fato das cargas elas se concentrarem de maneira mais intensa aqui, ó, nos vértices, tá? Nas quinas do cubo, então, naturalmente, nós vamos ter uma maior densidade de cargas. Então, aqui, ó, na questão 4, marcamos aqui a letra C de casa. Próxima questão, vamos lá. A figura abaixo representa em corte 3 objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material de bom condutor, tá? De material bom condutor, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos, totalmente fechados, e suas cavidades internas se acham vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática de mesmo valor que ele. Então aqui, ó, temos uma esfera, um cubo e uma pirâmide. Esfera, cubo e pirâmide. Essas são superfícies fechadas, tá? Aqui, ó, é uma foto, é uma imagem do corte delas. Então, se elas são condutor, se são 3 objetos condutores, 3 superfícies condutores, tá? As 3 superfícies estão ocas, tá? E as 3 superfícies estão carregadas. Então, todas as cargas, elas estão distribuídas, a carga líquida, ela está distribuída na superfície de cada condutor. Então, não existe nenhuma carga dentro dos condutores. Apesar deles terem formas geométricas diferentes, tá? No centro de cada um deles, dentro de cada um deles, não existe carga. Portanto, não existe campo. Então, ó, a pergunta diz assim, ó, em qual desses objetos o campo elétrico é nulo em qualquer ponto da sua cavidade interna? Bem, vai ser nos 3, né? Nos 3. Por quê? Porque os 3 são condutores, os 3 são superfícies fechadas, de maneira que no interior de cada um desses condutores o campo elétrico ele vai ser 0. Então, nós temos que marcar a alternativa que diz que será 0 nos 3. E a alternativa é a letra E. Então, na questão 5, tá, marcamos aqui, ó, a letra E, que diz que o campo ele é 0 no interior dos 3 condutores. Tá bom? Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão diz assim, durante uma tempestade, um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia. Está aqui o ônibus da aviação Faraday, né? Então, pessoal, deixa eu só relembrar uma coisa que eu falei na aula passada, né? Quando nós estudamos gaiola de Faraday. Então, em uma tempestade assim brava mesmo, onde cai raios, relâmpagos, trovões, tá? O interior de um carro, de um ônibus, ele é um bom abrigo para você se resguardar. Tá certo? Por quê? Porque como a carcaça do carro ou do ônibus ela é feita de metal, então ela funciona como uma gaiola de Faraday. Tá? Então, na medida que você está dentro, se você leva uma descarga elétrica, todas as cargas elas vão ser distribuídas na superfície externa, tá? Protegendo assim quem está dentro. Tá certo? Então, pelo fato de você ter uma superfície metálica, você vai ter uma blindagem que vai lhe proteger dessas descargas elétricas. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que
não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois os pneus de borracha asseguram o isolamento elétrico do ônibus. Olha, essa questão dos pneus de borracha assegurar um isolamento elétrico faz sentido, tá? Faz sentido. Por quê? Porque lembre-se que a descarga ela tanto pode vir do chão como das nuvens, né? Então, se porventura a descarga viesse do chão, como você tem um isolamento elétrico, um isolamento de borracha, né? As cargas elas não iriam, digamos assim, passar através dos pneus, o que iria fornecer uma proteção, né? Só que não é esse contexto aqui, tá? O contexto da proteção de uma descarga elétrica vai ser justamente o fato da gaiola do ônibus funcionar como uma gaiola de Faraday. Então, não é essa a alternativa, apesar dela afirmar uma coisa correta. Tá? Ela afirma uma coisa correta, mas não é o correto para a questão. Tá bom? Pronto. Item B, diz assim, são atingidos pela descarga elétrica. Não, está errado. Tá? Os passageiros eles estão bem protegidos dentro do ônibus. Então, essa a gente já descarta. Serão parcialmente atingidos? Não. Tá? Eles são completamente protegidos. Então, a gente já descarta também. Não sofrerão, item D, não sofrerão dano físico em decorrência desse fato, pois a carroceria metálica do ônibus atua como uma blindagem eletrostática. Então, essa é a alternativa correta. Tá certo? Marcamos aqui a alternativa, a letra D. Então, aqui, pessoal, na questão 6, né? Questão 6 aqui, marcamos a alternativa D. D de dado. Próxima questão, vamos lá. Próxima questão é a questão 7. A questão 7 começa aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. Quais das seguintes afirmações referentes a um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático estão corretas? Então, vamos lá. Item 1. Em todos os pontos do interior do condutor, o campo elétrico é nulo, independentemente dele ser oco ou maciço, né? Maciço ou oco. Está correto. Lembrem-se que em um condutor eletrizado, as cargas elas buscam as posições que minimizam as forças de repulsão. Tá? Então, essas posições elas são na superfície do condutor. Tá bom? Então, está correto. Item 2. Na superfície do condutor e nas suas vizinhanças, né? O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície. Isso aqui está correto, pessoal. Tá? Deixa eu só mostrar aqui uma figura. Eu falei em aulas passadas, né? Pronto, que aqui, ó, as linhas de campo em um condutor eletrizado, elas são sempre perpendiculares à superfície do condutor, né? Elas saem ou entram no condutor fazendo um ângulo de 90 graus. Então, essa é a correta. Tá, beleza? Então, aqui, ó. Na questão 3 diz assim. No caso de um condutor esférico, livre de influências de outros corpos, a intensidade do vetor campo elétrico em pontos externos é calculada considerando toda a sua carga concentrada em seu centro. Essa é verdadeira. Só que essa aqui merece uma explicação. Tá bom? Veja só, pessoal. Ó, em decorrência do condutor, tá? Do condutor esférico, ele possui uma simetria, uma completa simetria. Então, todas as cargas que se acumulam na sua superfície, elas são igualmente distribuídas. Então, não existe, tá? Não existe, digamos assim, uma assimetria nessa distribuição. De maneira que nós podemos considerar, tá? Para o cálculo de um campo elétrico em um ponto externo a esse condutor, nós podemos considerar esse condutor como se toda a carga
ela estivesse concentrada aqui, ó, em um único ponto, tá? Em um único ponto. Tá certo? De maneira que, se eu calcular aqui, ó, se eu calcular o campo elétrico aqui, ó, a uma distância D desse condutor de cima aqui, ó, tá? Vai ser igual a eu calcular o campo elétrico a uma distância D dessa carga aqui, ó. Tá? Vai ser a mesma coisa. Tá? O valor desse E aqui vai ser o mesmo. Por exemplo, se aqui for 100 newtons por coulomb, aqui também vai ser 100 newtons por coulomb, tá? Desde que essa carga aqui ela seja a mesma. Tá? Então, isso é uma consequência da simetria da distribuição de cargas. Próxima questão. Então, as três estão verdadeiras. As três são verdadeiras, tá? Então, nós marcamos aqui, tá? Na questão 7, tá? Temos a 1, a 2 e a 3. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, questão 8. Faltam 2 só. Indique a aplicação tecnológica do conceito demonstrado por Faraday na primeira metade do século XIX, na experiência como gaiola de Faraday. Então, aqui temos que indicar qual dessas alternativas fornece uma aplicação para a gaiola de Faraday, né? Então, aqui, ó, item A, isolamento térmico do conteúdo de garrafas térmicas. Nada a ver isso aí. Item B, atração dos raios em uma tempestade por para-raios. Também não tem nada a ver isso aqui, tá? O para-raios, tá? Ele foi inventado por Victor Franklin, tá? Victor Franklin, e ele... Victor Franklin? Não, Benjamin Franklin, tá? Benjamin Franklin, confundi aqui. Tá? Então, o para-raios eu expliquei para vocês, tá? Que ele explora justamente a questão do poder das pontas, né? Porque o para-raios é um equipamento, é como se fosse uma pequena torre, tá? Com pontas muito afiadas, onde permitem um acúmulo de cargas muito grande, tá? Que faz com que o campo elétrico nessas pontas seja maior e assim acabe por atrair as descargas elétricas de nuvens, tá? Mas não tem nada a ver com... Assim, não tem nada a ver, entre aspas, né? Porque também trata-se de um fenômeno elétrico, tá? Mas a questão da aplicação de Faraday, né? Do experimento de Faraday é justamente a blindagem eletrostática. Então a gente tem que procurar algo que seja nesse sentido. Item C, isolamento elétrico promovido pela borracha dos pneus de veículos. Tá? Também não tem nada a ver. Tá? Aqui, ó, recobrimento com material isolante em cabos utilizados para transporte de energia elétrica. Não, né? Porque o recobrimento é um recobrimento isolante, né? Que ajuda justamente para uma proteção, tá? Em relação ao condutor no qual passa uma corrente elétrica. No item E diz assim, ó, bloqueio para as chamadas de telefone celular em penitenciárias. Essa questão ela é uma questão difícil, tá? Porque a alternativa correta é essa letra E. Como assim, professor? Bem, imagine o seguinte. Imagine se fosse possível, tá, de se construir um enorme condutor, tá, sobre uma cadeia, sobre uma penitenciária. Tá? Então, esse condutor ele iria funcionar como uma superfície, tá, de blindagem eletrostática. Então, essa superfície ela iria impedir justamente as chamadas telefônicas, tá, dos presos que estariam ali na penitenciária. Então, essa superfície ela funcionaria como uma gaiola de Faraday, oferecendo uma blindagem eletrostática. Tá? Porque lembre-se, eu acho que eu cheguei a falar na aula passada de uma questão do Enem, tá? Onde essa questão do Enem ela se tratava do seguinte. Tá? Bem, tinha um contexto lá, né? Era uma aula de física
em que um professor ele pegava uma caixa, agora eu não lembro se era uma caixa de papelão ou de madeira, e colocava um telefone dentro da caixa. Em seguida, ele pedia para um aluno ligar para esse telefone. Quando o aluno ligava para o telefone, que estava dentro da caixa, o telefone tocava, naturalmente, normalmente, né? Aí ele pegava esse telefone e colocava dentro de uma caixa de metal, uma caixa de alumínio, eu acho. Quando ele pedia para alguém ligar para o telefone ele dava fora de área. Tá? Isso por quê? Porque a superfície metálica no qual o telefone estava dentro, tá? Ela funcionou como uma blindagem eletrostática. Então ela acabou impedindo a penetração das ondas eletromagnéticas, tá? O que acabou conservando ali acabou blindando, tá, o recebimento das ondas eletromagnéticas. Tá? Então, de fato, é o item E. Tá certo? Só que, atualmente, não se utiliza nenhuma superfície metálica para poder bloquear as chamadas telefônicas nas penitenciárias. Tá? O que eles utilizam hoje em dia são bloqueadores. São aparelhos que emitem uma certa onda que acabam interferindo com as ondas produzidas ali, que impede essas chamadas. Tá bom? Mas se construíssem uma cúpula metálica, ela funcionaria como uma blindagem eletrostática, impedindo aí o recebimento ou então as ligações, né? Enfim, vamos lá. Próxima questão. Então, essa próxima questão ela diz assim: num campo, sim, deixa eu colocar aqui. A questão 8, né? É a letra E. Questão 8 aqui, temos aqui a letra E. Próxima questão ela diz: num campo elétrico uniforme, uma carga de prova fica sujeito a uma força cuja intensidade é. Tá? Aqui é só a gente lembrar, pessoal. Em um campo elétrico uniforme, a força que atua sobre uma carga dentro desse campo, ela vai ser sempre a mesma. Pronto, isso aqui é da aula passada. Eu tenho aqui duas placas, tá? Onde no interior dessas placas é produzido um campo elétrico uniforme e o valor desse campo é o mesmo em cada um desses pontos. Tá? De maneira que, se eu coloco uma carga dentro desse campo, não importa o ponto que eu escolha, o valor da força que vai atuar sobre essa carga vai ser sempre a mesma. Tá? Justamente pelo fato de que nós temos um campo uniforme. Tá bom? Então, a gente tem que procurar uma alternativa nesse sentido. Tá? Então, aqui, num campo elétrico uniforme, uma carga de prova fica sujeita a uma força cuja intensidade é nula, não. Item B, a mesma em qualquer ponto do campo. Pronto, essa é a correta. Não importa o lugar que eu ponha essa carga, ela sempre sofrerá a mesma intensidade de força. Tá bom? Ok, pessoal. Então, aqui, fechamos aqui a questão 9. Temos aqui a letra B de bola. Ok, galera. Então, deixa eu explicar aqui o nosso trabalho, tá? Deixa eu explicar aqui o nosso trabalho. Então, fechamos aqui, tá? A nossa correção. Tá bom? Eu achei necessário fazer essa correção pelo fato de que essas são boas questões, né? Então, é muito provável que vocês encontrem questões muito parecidas com essas na prova do Enem. Falando desse conceito de blindagem eletrostática, nesse conceito de que as cargas elas se acumulam sempre na superfície de um condutor. Ok, pessoal. Pessoal, aqui, Então, a tarefa de casa, tá? O trabalho em grupo,
vai ser isso aqui. Vamos lá. Então, na página 43 do livro de vocês, é proposto uma atividade experimental. Essa atividade experimental, ela prova justamente essa questão de que a distribuição de cargas em um condutor, ela sempre ocorre na superfície desse condutor. Tá? Na superfície de um condutor. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer esse experimento na sua casa, tá? Então, você vai pegar uma folha de alumínio, tá? Com uma dimensão de 30 por 9 centímetros. É como se fosse uma tira, tá? Uma tira de alumínio. Tá? É como se fosse uma tira, pessoal. Uma tira de alumínio, tá? Assim como está aqui. Tá? E sobre essa tira, você vai colar 2 palitos. Pode ser palito de churrasco mesmo, ou qualquer varetinha que você encontrar. Você vai colar e vai ficar tipo isso aqui, tipo como se fosse uma faixazinha, tá bom? Fica tipo isso aqui, ó. Tá? Você vai colar aqui, ó, dois palitinhos aqui. E, ó, em cada uma das faces do alumínio, você vai colar 2 tirinhas. Essas tirinhas, elas têm que ter mais ou menos 6 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura aqui, ó. Como está mostrado aqui na figura. Tá? Você vai colar uma tirinha dessa maneira. Só que você cola de um lado e cola do outro. Tá? Pronto. Você já tem o equipamento, assim, o aparato já feito. Tá? Aí você vai pegar uma régua e vai pegar um pano de lã. Tá? É interessante que seja um pano de lã. Se você não tiver lã, se você não tiver nenhuma roupa de lã em casa, você pode usar algodão. A roupa de algodão, que também dá certo. Aí você vai atritar a régua. Aí você vai usar uma régua. Aí você vai atritar a régua, é como se você vai esfregar a régua aqui, ó. Esfregar a régua no pano de lã. Depois você vai pegar a régua e vai encostar aqui, ó, na superfície de alumínio, tá? E isso segurando nas varetas. Tá bom? Você não pode ter contato com o alumínio. E você vai fazer isso várias vezes. Tá? Você atrita a régua, encosta na superfície de alumínio. Atrita a régua, encosta na superfície de alumínio. Vai fazer várias vezes. Então, quando você fizer isso, tá? Você vai transferir cargas para a superfície de alumínio. Por quê? Quando você atrita a régua, ó, quando você esfrega essa régua, você transfere elétrons, tá, do pano de lã para a régua. Esses elétrons que se acumulam na régua, quando você encosta eles na superfície de alumínio, eles são transferidos para o alumínio. De tal maneira que esse alumínio ele vai ficando carregado, e essas cargas elas vão se distribuir em todas as partes do alumínio. Quando elas também se distribuírem nas fitinhas, tá? O que vai acontecer vai ser que essas fitinhas elas vão ser repelidas. Tá? Elas vão ser repelidas pela superfície de alumínio. Tá certo? Vão ser repelidas pela superfície de alumínio. Tanto de um lado quanto do outro. E quando você dobrar, tá? Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que fazer da maneira como está representado aqui na figura. Você vai tentar fechar, é como se você fizesse isso aqui, ó. Você vai fechar aqui o alumínio. Quando você fechar aqui o alumínio, é como se você produzisse uma superfície fechada. E na superfície fechada, o que vai acontecer vai ser que os elétrons eles vão ser distribuídos na parte externa da superfície. E isso vai fazer com que a tirinha que está na parte de fora, ela seja repelida mais do que a tirinha que está na parte de dentro. E isso comprova que as cargas na superfície externa de um condutor, elas se acumulam na superfície de fora. Tá? As cargas na superfície externa de um condutor, elas são, digamos assim, elas se distribuem justamente na superfície externa, tá? E não na interna.
Tá bom? Vai ter um pouco de cargas aqui na superfície interna, porque isso aqui não vai estar completamente fechado, né? Mas a maior quantidade vai ser na parte externa. E isso vocês vão observar com essa tirinha aqui se afastando, tá? Se afastando mais da parte convexa, tá? Essa convexa aqui é a parte de fora, tá? Do que a parte côncava, que é essa parte de dentro. Tá bom? Então, pessoal, ó, esse trabalho ele será feito em trio, tá? Vocês podem se distribuir aí em grupos de 3, tá certo? E vocês têm que gravar um vídeo mostrando esse experimento. E vocês têm que narrar esse vídeo. Tá? Vocês vão fazendo e vão narrando, tá? O vídeo ele tem que ter em torno de entre 2 a 5 minutos, tá bom? Onde vocês fazem essa demonstração, tá? Logo abaixo eu vou colocar um material explicando bem direitinho, passo a passo, o que vocês devem fazer para fazerem essa atividade. Tá bom, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Tá joia? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, pessoal.